Traí meu marido, e durante uma noite entre amigas, ainda zombei do tamanho dele enquanto ríamos alto, sem perceber que ele estava ali, ouvindo tudo. Ele não disse nada, apenas começou a ficar distante. No início achei que era só um momento, mas com o tempo comecei a me preocupar. Até que numa noite olhei o celular dele e encontrei mensagens com outra mulher. Imediatamente o confrontei, e foi então que ele disse que sabia do meu caso e que já tinha pedido divórcio. Agora minha vida virou uma bagunça, e eu não faço ideia do que posso fazer para consertar isso. Tudo saiu do controle antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Eu realmente não queria que nada disso acontecesse. Cometi um erro terrível e agora meu casamento pode acabar. Antes de começar, preciso dizer que amo meu marido. Essa história pode fazer parecer que não, mas eu amo sim. Nunca faria nada de propósito para machucá-lo. Tudo o que aconteceu foi um erro. Coisas que deixei escapar no calor do momento. Eu não sou uma vilã calculista. Não planejei nada disso. As coisas simplesmente saíram do meu controle, e agora eu não sei se existe alguma forma de consertar tudo. Meu nome é Tara, sou mulher, tenho 28 anos e sou enfermeira há quase 5 anos. Tenho certeza de que você já ouviu ou pode imaginar o quanto é desgastante e estressante trabalhar em um hospital. Mas estou te dizendo agora, o que quer que você tenha ouvido ou imaginado nem chega perto de como é fisicamente exigente de verdade. Eu nunca tive ilusões românticas sobre como seria ser enfermeira. Sabia que seria um trabalho difícil, mas nunca imaginei que fosse tão exaustivo fisicamente. Meu corpo doía até os ossos depois de cada plantão, e eu tinha uma dor de cabeça constante que piorava toda vez que eu batia o ponto. Meu primeiro ano foi de longe o pior e me fez pensar seriamente em desistir. Eu queria ajudar as pessoas, claro, mas estava começando a sentir que já tinha limpado o urinol sujo demais. Mas então veio o segundo ano, e eu conheci o homem que mais tarde se tornaria meu marido, e de repente, as coisas já não pareciam tão ruins. Conheci o Daniel, homem 30 anos como muita gente conhece hoje em dia, online. Numa noite de bebedeira por insistência das minhas amigas igualmente bêbadas, me inscrevi em vários sites de namoro, e depois simplesmente esqueci disso por meses. Até que numa noite aleatória em que eu não tinha que trabalhar, entrei em um dos aplicativos e vi que tinha dado match. Um homem chamado Daniel que era desenvolvedor de software e amava cachorros. Eu não ligava muito para animais, mas ele tinha um sorriso bonito, então comecei a conversar com ele. Não esperava que fosse dar em nada, mas antes que eu percebesse, já estávamos trocando mensagens o tempo todo. Eu passava cada momento livre no hospital checando o celular para ver se ele tinha respondido ou mandado algo novo. Eventualmente chegou a hora de nos encontrarmos pessoalmente, já que morávamos relativamente perto. Escolhemos um café perto do hospital e nos encontramos lá durante meu horário de almoço. Eu estava morrendo de medo de que toda a química que tivemos online sumisse na vida real, como aconteceu com muitas amigas minhas, mas, e eu sei que isso soa incrivelmente clichê, foi amor à primeira vista. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, mas um pouco mais tímido do que online. Ele era gentil, atencioso, e a conversa entre a gente fluía ainda melhor do que pelo celular. Saí do encontro nas nuvens, sem acreditar na minha sorte. Nossos encontros viraram rotina. Às vezes eu almoçava com ele no escritório, mas na maioria das vezes nos víamos perto do hospital. Logo começamos a passar mais tempo um na casa do outro, mas o lado sexual demorou um pouco a acontecer. Tudo parecia perfeito, bom demais para ser verdade. E quando comentei com minhas amigas que parecia que eu estava esperando o outro sapato cair, elas disseram que eu precisava parar de procurar problema e apenas aproveitar meu relacionamento. Mas infelizmente eu estava certa, e o tal outro sapato caiu da pior forma possível. Foi numa noite em que depois de jantarmos e vermos um filme, decidimos dar o próximo passo e finalmente transar. Lembrando que já estávamos juntos há alguns meses, então a tensão já era quase insuportável. Eu estava nervosa, mas de forma positiva, animada por finalmente aliviar toda a frustração acumulada do trabalho. Mas quando tiramos as roupas, eu fiquei em choque. Não é que eu estivesse esperando algo específico. Não vou fingir que sou do tipo que consegue olhar para um homem e adivinhar o que ele tem entre as pernas, e eu realmente não tinha grandes expectativas, mas também não esperava aquilo. Era pequeno, não de um jeito preocupante ou algo assim, só muito pequeno mesmo. Tentei não demonstrar surpresa e agir como se tudo estivesse bem, e estava. Ter um tamanho menor não significa que a pessoa não possa compensar de outras formas. Eu esperava que ele pudesse. Infelizmente não conseguiu. Fomos pra ação, e sendo bem direta, o sexo foi bem ruim. Foi rápido e insatisfatório, e eu não conseguia acreditar que pudesse ser tão ruim com alguém de quem eu gostava tanto. No final, ele me perguntou como tinha sido pra mim, e eu menti, dizendo que tinha sido bom. Ele perguntou o que eu achava do tamanho dele, e eu disse que isso não importava pra mim. Tentei não deixar aquilo me afetar e me convenci de que não deveria ser um fator decisivo. Eu já tinha passado os últimos anos quase sem fazer sexo, então, em teoria, não deveria ser algo tão importante agora. Era isso que eu repetia pra mim mesma. Evitei intimidade sexual com ele por medo de que a decepção que eu inevitavelmente sentiria acabasse envenenando nosso relacionamento? E como ele não era uma pessoa muito sexual, nem percebeu. Limitar o sexo de uma forma estranha acabou permitindo que o relacionamento florescesse. Sem o peso da frustração na cama, eu conseguia focar no quanto Daniel era um bom ouvinte, ou como ele ficava acordado até tarde para me acompanhar quando eu trabalhava à noite. Não demorou muito para que eu me apaixonasse por ele, e logo depois ele me pediu em casamento.
Eu disse sim. Nunca tinha amado alguém como amava o Daniel, mas essa decisão não agradou minhas amigas. Elas estavam convencidas de que, depois de eu ter contado sobre nossa vida sexual terrível, mesmo que eu achasse que conseguiria ignorar isso por um tempo, mais cedo ou mais tarde aquilo acabaria com o relacionamento. Obviamente, eu não ouvi. Nos casamos cerca de 3 meses depois do pedido. No começo, as coisas iam bem. Na verdade, estavam ótimas. Nos mudamos juntos, compramos uma casa num ponto intermediário entre a empresa dele e o hospital, facilitando para os dois, e passávamos quase todo o tempo livre juntos. Ele se dava bem com a minha família, e embora eu nem sempre me desse bem com a dele, éramos cordiais. No início, era divertido pensar em formas criativas de passar tempo juntos e criar intimidade sem envolver sexo. Tentamos vários hobbies. Alguns funcionaram, outros não, e também nos jogamos em várias experiências novas. Qualquer coisa para manter a paixão viva e me ajudar a ignorar o quanto eu já começava a temer, e até me irritar com as noites em que dormíamos juntos. De novo, Daniel não era uma pessoa muito sexual, e como não tinha uma libido alta, não achava estranho ou suspeito o meu desinteresse e a minha relutância. Ele só assumiu que eu fosse como ele e que também não ligasse tanto para sexo, mas eu não era como ele. E depois de anos juntos e com uma vida sexual ruim, aquilo começou a me afetar profundamente, assim como afetava o nosso casamento. Eu passei a me irritar com ele, e o toque dele começou a me incomodar. Eu não queria que isso acontecesse, mas era inevitável. Estava extremamente frustrada e chateada, sem nenhuma válvula de escape. Claro, eu podia resolver sozinha, e muitas vezes fazia isso, mas sempre terminava me sentindo irritada, em vez de satisfeita. Irritada por ter que me resolver sozinha várias noites por semana, mesmo com meu marido deitado ao meu lado. E como se isso já não fosse ruim o bastante, as coisas pioraram quando desenvolvi uma amizade com outro enfermeiro do meu setor. Marco já trabalhava no hospital há mais tempo do que eu, e ao longo dos anos tínhamos sido cordiais, mas nunca exatamente amigos. Até que numa noite em que estávamos de plantão juntos começamos a conversar. Já havíamos dividido turnos noturnos inúmeras vezes, mas sempre trabalhando em silêncio, trocando acenos quando necessário, talvez boa noite aqui e ali. Mas, dessa vez, nós realmente conversamos. Talvez os dois tivessem chegado ao limite. Os turnos noturnos podem ser extremamente monótonos, e às vezes é difícil manter os olhos abertos entre verificar sinais vitais e preencher relatórios de evolução. Tudo começou de forma inocente, com o Marco me perguntando se eu tinha vontade de me tornar médica algum dia, ou me especializar em alguma área. Não era uma pergunta tão aleatória assim, considerando que muitos enfermeiros sonham com isso. Mas eu respondi que estava satisfeita com onde estava e que provavelmente continuaria sendo uma enfermeira geral até ficar velha e grisalha. Ele disse que se tudo corresse como planejado, pretendia seguir para a cardiologia, e a conversa foi se desenrolando a partir daí. Eu realmente não pensei muito a respeito. Achei que tivesse sido uma conversa isolada. Já tinha trocado longos papos com outros enfermeiros que nunca mais vi, só por estarmos de plantão juntos uma vez. Mas aquilo não parou por ali. Continuamos conversando sempre que dava. Nos momentos de calmaria no hospital, quando tudo estava em silêncio. Naqueles raros instantes em que não precisávamos desinfetar equipamentos ou dar alta para pacientes, falávamos sobre todo tipo de coisa. Na maior parte do tempo, bobagens, porque de novo, o tédio era grande, mas às vezes os assuntos ficavam mais profundos. E embora eu gostasse dessas conversas, elas também me deixavam desconfortável, como se eu estivesse fazendo algo que não devia. Uma noite depois de praticamente já termos resolvido tudo no plantão, Marco e eu estávamos conversando de novo. Nem lembro exatamente sobre o que, mas me lembro que por algum motivo estávamos bem próximos um do outro. Eu já tinha notado que Marco era bonito antes, mas naquela noite, parecia que era a única coisa em que eu conseguia focar. Eu estava tão frustrada com tanta tensão acumulada no corpo, que sentia que poderia explodir a qualquer momento. Talvez por isso, quando ele se inclinou e me beijou, eu não o impedi. E quando as coisas esquentaram ainda mais, eu não recuei. Não era como se eu quisesse trair o Daniel. Eu amava o nosso casamento, mas o sexo com ele era simplesmente horrível, e eu vinha ignorando minhas necessidades há tempo demais. Fazia anos que eu não me sentia realmente satisfeita, e parecia que aquilo era algo que eu precisava fazer, não só por mim, mas também pelo nosso casamento. Foi isso que eu disse a mim mesma quando nós dois nos escondemos em um antigo armário de suprimentos e transamos encostados em uma das prateleiras. Foi de longe o melhor sexo da minha vida, e todas as dúvidas que eu tinha antes desapareceram assim que terminou. Eu me senti instantaneamente mais relaxada, e sei que soa mal, mas isso me ajudou a ser mais carinhosa com o Daniel. Voltei para casa naquela manhã e pela primeira vez em muito tempo, não me senti irritada com ele. Vocês provavelmente acham que eu estou maluca por estar dizendo que trair meu marido ajudou o nosso casamento, mas foi o que aconteceu. Senti como se anos de tensão tivessem sido drenados de mim depois daquela experiência com Marco, e graças a isso, parecia que estávamos vivendo de novo os primeiros anos do nosso relacionamento. Queria poder dizer que as coisas com Marco terminaram ali, mas não foi o caso. A relação continuou por alguns meses, sempre quando eu sentia que não aguentava mais estar perto do Daniel. Quando a frustração se tornava insuportável, eu ia até o Marco, e isso me ajudava a ser uma esposa melhor para o Daniel. Achei que poderia manter esse segredo, torcendo para que as coisas continuassem dando certo, mas eventualmente minha traição me alcançaria. Por causa do trabalho, fazia tempo que eu não me encontrava com minhas amigas, então marcamos uma noite só de mulheres lá em casa. Justamente em um dia em que o Daniel havia dito que jantaria com os pais e provavelmente dormiria por lá. Nos espalhamos pela sala, começamos a beber, e logo cada uma começou a contar como andava a vida. Eventualmente chegou minha vez de falar sobre o Daniel, e eu disse que estava tudo bem, ótimo, até.
Mas então uma delas comentou que era incrível eu ainda estar com ele, considerando que ele tinha, ou melhor, não tinha lá embaixo. Isso, claro, levou todas a me interrogar sobre como eu fazia para compensar o sexo ruim e manter o casamento de pé. Nessa altura eu já estava bem bêbada e minha boca solta. Disse que ainda estava com o Daniel porque o tamanho não importava para mim, e logo depois comecei a rir, e todas riram junto. Foi cruel e horrível, mas eu estava bêbada e mal conseguia controlar o que dizia. Minha boca falava antes que meu cérebro conseguisse acompanhar. E foi por isso que quando o riso cessou, perguntei se elas queriam saber o verdadeiro segredo do meu casamento feliz. Todas assentiram e me incentivaram a contar, então eu contei. Falei sobre o Marco, sobre como estávamos transando há alguns meses, e como era o melhor sexo da minha vida. Todas ficaram surpresas, e algumas até me apoiaram completamente, dizendo que minha vida sexual no casamento não era justa e que estavam felizes por eu ter tomado uma atitude. Algumas pareceram quase enojadas, mas provavelmente estavam bêbadas demais para dizer qualquer coisa, o que foi bom, porque eu não estava com paciência para ser julgada. A noite seguiu como sempre. Fofocas, risadas e mais bebida até que uma a uma, fomos dormindo ali mesmo. Mesmo com a maioria tendo incentivado meu caso com o Marco, os olhares das outras me fizeram, pela primeira vez, sentir culpa. Então, poucos dias depois daquela noite, terminei tudo com ele. As coisas com o Daniel pioraram muito depois disso, mas não pelos motivos que eu imaginava. Eu tinha medo de que, ao terminar com o Marco, voltasse a me ressentir do Daniel. Mas, na verdade, aconteceu o oposto. Daniel ficou distante e passivo comigo, quase frio. Eu sabia que ele não fazia ideia sobre o que tinha acontecido com o Marco, então não conseguia entender o que poderia ter causado aquele comportamento. Era como se os papéis tivessem se invertido. Agora ele era o frustrado e insatisfeito no casamento. Ele me evitava quando podia e recuava dos meus toques. Não se aconchegava mais comigo na cama, e seu comportamento estranho ficou tão evidente que em determinado momento, fui eu quem tentou tomar a iniciativa de fazer sexo. Eu sabia que provavelmente não gostaria, nem aproveitaria, mas só queria me sentir próxima dele. Na maioria das vezes ele me rejeitava e dizia que estava cansado do trabalho, que poderíamos tentar no dia seguinte, mas esse amanhã nunca chegava, porque ele continuava me evitando. Começou a ficar fora até tarde com frequência, tanto que nas raras noites em que eu não estava trabalhando, acabava sozinha. Ele praticamente não parava mais em casa, e parecia estar fazendo de tudo para se afastar de mim e do nosso casamento. Ele tinha o privilégio de poder trabalhar de casa em alguns dias, se quisesse. Às vezes fazia isso só para passar o dia comigo antes do meu turno noturno no hospital. Mas de repente, ele estava sempre no escritório. Não passava mais nenhum dia em casa. Quando perguntei o motivo, ele disse que a empresa havia implementado uma nova política e que ninguém fazia mais home office. Eu sabia que ele estava mentindo. Mesmo sem entender muito sobre desenvolvimento de software, eu sabia que não era algo que exigisse tanto trabalho presencial. Sempre havia alguma desculpa, alguma justificativa para o comportamento estranho e distante dele, algo que ou não fazia sentido, ou só me fazia sentir mal. A situação tinha se invertido, e eu detestava estar do outro lado. Comecei a entrar em pânico, achando que algo sério estava acontecendo e que nosso casamento estava em perigo. Já fazia meses, e não apenas não tínhamos feito sexo nesse tempo, como parecia que mal tínhamos trocado palavras. Antes, passávamos praticamente todo o tempo livre juntos. Agora, eu preparava jantares só para mim e vivia mandando mensagens e ligando para saber onde ele estava. Aquilo ficou insuportável para mim. Eu não aguentava mais. Então decidi que se o Daniel não iria me contar a verdade, eu teria que descobrir por conta própria. Pedi a uma enfermeira amiga minha que cobrisse meu plantão enquanto eu saía mais cedo do hospital. Mais cedo, no meu caso, era por volta das 3 da manhã. Sabia que o Daniel ainda estaria dormindo. Então entrei na casa e fui para o nosso quarto o mais silenciosamente possível. Peguei o celular dele. Levei alguns minutos para descobrir a senha, e assim que consegui desbloquear, fui direto nas mensagens. Claro que eu já tinha minhas suspeitas, mas ver com meus próprios olhos foi devastador. Ler mensagem após mensagem dele com outra mulher flertando, marcando encontros. Eu sei que pareço hipócrita, e provavelmente sou, mas o que eu tinha com o Marco era totalmente diferente do que o Daniel tinha com essa mulher. Eu dormia com o Marco para aliviar o estresse, para tentar salvar meu casamento com o Daniel. Eu era uma esposa melhor quando estava feliz, mas o Daniel, ele estava se envolvendo emocional e fisicamente com outra mulher sem nenhum motivo maior. Essa era a verdadeira traição entre nós dois. Me senti ainda pior quando cheguei nas mensagens mais recentes e vi que ela perguntava quando ele ia me deixar. E me deu um nó no estômago quando li ele respondendo, em breve. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Sabia que precisava fazer algo. Infelizmente, eu nunca fui uma pessoa paciente, muito menos racional. Então, ao invés de esperar para conversar com ele, o acordei empurrando o celular na cara dele e gritando. Ele acordou comigo berrando, acusando-o de arruinar o nosso casamento por causa de uma mulher qualquer. Mas ele não tentou se defender. Não disse uma palavra. Apenas ficou sentado, em silêncio, enquanto eu descarregava tudo. Quando me cansei de gritar, ele finalmente falou. Disse que eu era quem tinha destruído o nosso casamento. Antes que eu pudesse perguntar do que ele estava falando, ele explicou que naquela noite, na verdade, não dormiu na casa dos pais. Tinha voltado para casa mais cedo. Ele tentou entrar pela cozinha, em silêncio, para não atrapalhar minha noite com as amigas, mas acabou ouvindo quando começaram a falar sobre ele. Então parou para escutar, e ouviu tudo, desde a minha risada até a confissão sobre o Marco. Ouviu eu contando todos os detalhes explícitos.
Ouviu eu dizendo que tamanho não importava, mas que o Marco tinha me mostrado que sim importava. Ouvi tudo isso em silêncio, horrorizada, e aos poucos entendi que foi isso que causou o distanciamento dele nos últimos meses. Fui eu quem o afastei com minha imprudência. Fui eu quem empurrei meu marido para os braços de outra mulher. Tentei explicar que tinha terminado com o Marco logo depois daquela noite, e que aquilo nunca foi sério de verdade. Tinha sido apenas um meio para um fim, uma forma de me sentir menos irritada e frustrada. Era algo completamente diferente das coisas que ele dizia para ela. Eu disse a ele que ainda o amava, que me arrependia do que fiz, e que ele não deveria deixar o meu erro acabar com o que tínhamos. Mas ele disse que nada disso importava mais, porque ele estava apaixonado por ela, e que queria o divórcio. Ouvir que ele já havia começado a conversar com o advogado sobre o processo fez meu coração parar no peito. Eu chorei e supliquei para ele reconsiderar, para pensar na vida que construímos juntos, nos anos que passamos lado a lado, antes de tomar uma decisão tão definitiva. Mas ele me acusou de ser eu quem não pensou no nosso casamento, quem não valorizou tudo que construímos. Disse que pretendia me contar tudo quando os papéis estivessem prontos, mas que eu tinha antecipado tudo por conta própria. Assisti com lágrimas nos olhos, enquanto ele saía da cama e colocava algumas coisas numa mochila. Eu não conseguia acreditar que tínhamos chegado a esse ponto. Pouco antes de sair, ele disse que provavelmente a próxima vez que nos veríamos seria no tribunal, e que eu não deveria tentar procurá-lo, pois a partir dali, toda a comunicação seria feita entre nossos advogados. Já se passou uma semana desde então, e eu ainda não sei o que fazer. Tirei um tempo do trabalho, e passei a maior parte desses dias tentando entrar em contato com o Daniel, mas não obtive nenhuma resposta. Conversei com meus pais, e apesar da decepção, eles me aconselharam a entrar em contato com o advogado da família, mas eu ainda não fiz isso. Fazer isso seria o mesmo que aceitar que meu casamento acabou, e eu não quero aceitar isso. Sinto que se eu apenas pudesse conversar com o Daniel mais uma vez, conseguiria fazê-lo enxergar a verdade. Mostrar que tudo que eu fiz foi tentando preservar o nosso casamento, tentando encontrar equilíbrio, que não precisamos acabar com tudo por causa disso. Que ele não precisa ficar com uma mulher que ele nem ama de verdade, só por causa de um erro que eu cometi. Mas eu não sei se vou conseguir falar com ele novamente. Não sei o que fazer. Como eu conserto isso?